Olá, boa tarde a todos novamente. Muito obrigada por estarem a assistir a este, que é o primeiro dos nossos webinars. Este webinar vai ter uma duração de cerca de 30 minutos e espero que seja do vosso agrado. Hoje vamos começar com o tema das crianças autistas, portanto, como lidar nas alterações de rotinas decorrentes da crise. Esta é uma temática importante, principalmente nesta altura em que, principalmente, a maior parte dos pais têm que estar em casa e lidar com várias situações, para além de cuidarem dos filhos ao mesmo tempo, tendo em conta este tipo de especificidades neste diagnóstico. Portanto, em primeiro lugar, eu vou-me então apresentar. Mais especificamente, o meu nome é Elisa Afonso, sou psicóloga clínica e da saúde, sou membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses e especialista em psicologia clínica e da saúde pela mesma ordem. Possuo igualmente uma especialidade avançada em psicogerontologia, portanto na especialidade que toca aos idosos. Relativamente ao meu percurso académico, eu possuo um mestrado integrado em psicologia pela Universidade do Minho, de Braga, e duas pós-graduações, uma em avaliação e intervenção com crianças e adolescentes pela Psiquilíbrios, também em Braga, e uma outra através do Instituto CRIAP e desta feita em psicogeriatria, portanto também na área dos idosos. Ao nível do meu percurso profissional, neste momento eu sou psicóloga na NeuroImprove, acumulando também funções de psicóloga clínica e da educação num outro gabinete de apoio terapêutico também e dando apoio igualmente a crianças e adolescentes. Ao nível das minhas publicações e tendo em conta o meu currículo, tenho também 2 artigos publicados, um no Journal of Elder Abuse and Neglect, um jornal americano de psicologia, que tem em conta os indicadores de abuso a pessoas com demência num lar residencial. Um segundo tem a ver mais com o crescimento e a atividade fetal às 20 e 24 semanas de gestação. Portanto, foi um estudo preliminar publicado na Ata Médica Portuguesa. Em relação a esta apresentação, portanto, eu vou começar por englobar aqui algumas características da perturbação do espectro do autismo. Vou-vos falar teoricamente, embora tenha consciência que muitos de vós já têm presentes bastantes características porque lidam com alguma criança que terá este diagnóstico e, portanto, já não é completamente novidade, mas será importante no sentido de introduzir esta temática para todos vós, para darmos aqui o mote, então, depois, para falarmos aqui na situação específica que estamos a viver, uma situação que engloba, então, esta perturbação do autismo e do espectro do autismo, neste caso, e a crise atual, as implicações, consequentemente, da crise nesta patologia, e depois 2 formas de como lidar no geral e, por outro lado, também como nós lidarmos com o trabalho e o cuidado aos filhos, portanto, que é uma realidade que se afigura importante hoje em dia, uma vez que as crianças vêm-se configuradas a um espaço, não é, à casa, e normalmente os pais têm que fazer determinadas rotinas de trabalho, teletrabalho concretamente, e vêm-se com o desafio de facto também de cuidarem dos filhos e muitas vezes com estas características peculiares desta perturbação. E finalmente, o que é que poderá ser feito em casa? Portanto, que tipo de estratégias essencialmente são importantes a ter em conta nesta altura? Portanto, quando nós falamos em autismo, e começando então por estas características da perturbação, nós começamos por falar numa perturbação neurodesenvolvimental. Em primeiro lugar, nós temos características neurológicas que acompanham então o desenvolvimento da criança até à idade adulta e enfim, e por aí adiante. Em termos das manifestações comportamentais, esta perturbação é caracterizada por uma tríade, portanto, são 3 áreas essencialmente que são afetadas aqui. Ao nível da comunicação, e esta comunicação é feita tanto verbalmente, ou portanto, neste caso, são dificuldades que são acumuladas na comunicação em geral, tanto ao nível verbal, mas também não verbal, ao nível, consequentemente,
das dificuldades de interação social e, por outro lado, dos padrões restritos e repetitivos de comportamentos. Portanto, a tal tríade que engloba aqui várias características diferentes entre si, mas que, por outro lado, estão também interrelacionadas ou relacionadas mesmo. Portanto, eu trouxe-vos aqui também um termo que este termo autismo, esta perturbação do espectro do autismo e o termo concretamente deriva da palavra do grego, da língua grega, que significa autos, eu, e ismo, o estado de orientação. Portanto, isto quer dizer que estas crianças têm um estado de orientação para si próprias, tal como o nome etimologicamente nos faz chegar e compreender. Existem inclusivamente autores que referem as crianças com autismo, claro está, obviamente em graus mais severos, também como um novelo virado para si próprio, ou seja, decorrente destas características, destas dificuldades também, nomeadamente ao nível da interação social e daqui da questão do isolamento. Depois, temos aqui a ressalvar também, e é importante dizer que o autismo não é uma condição de tudo ou nada, ou seja, o autismo é então um contínuo, é um espectro que vai desde os graus mais leves da perturbação, o vulgarmente chamado síndrome de Asperger é um exemplo disso, e portanto níveis moderados a severos da perturbação, onde nós temos também já características que realmente são aquelas que eu disse há pouco a nível da comunicação em geral, da interação social e dos padrões restritos e repetitivos de comportamento, que se manifestam, por exemplo, também em termos de rituais, de matérias específicas, de obsessões, e que quanto mais grave esta perturbação é, claro que vão estar mais sublinhadas, vão estar mais presentes. Por outro lado, também estas crianças, e principalmente é uma característica da perturbação mais leve, a dificuldade em perceber ironias, o humor dos outros, portanto aqui a questão também que toca não só na comunicação como na própria interação social, as metáforas não são muitas vezes entendidas. Por outro lado, são crianças que utilizam a voz muitas vezes num tom monótono, rígido ou rápido, às vezes são até denominadas as crianças robô, particularmente por causa destas características, ao nível também igualmente da dificuldade de interação social. As questões de motricidade em geral, seja a motricidade grossa, por exemplo, em termos de marcha, seja a motricidade fina, em termos de dificuldades de caligrafia, desajeitados, por exemplo, na marcha, como eu disse há bocadinho, no desporto em geral. Uma outra característica que também é importante são as dificuldades de adaptação, portanto, são crianças que primaziam aqui, que é muito importante nós termos em conta as questões das rotinas diárias para estas crianças, no sentido de aprenderem a lidar com aquilo que é expectável e não o novo, o desafio, que isso faz com que nós possamos ter aqui uma acentuação destes comportamentos, tanto quanto essa ansiedade o permitir, e de facto relacionando isto com a crise atual, nós poderemos ver exacerbados também algum tipo de comportamentos e que vamos ver também estratégias já a seguir. Relativamente então ainda a esta tríade, no domínio social, portanto, o desenvolvimento social é perturbado então, pois é diferente dos padrões habituais, especialmente no desenvolvimento interpessoal. Existem crianças com autismo que tendem a isolar-se, por um lado, podemos ter aqui crianças que também por causa de quererem ter aqui uma alta atenção dos outros, um apego excessivo e uma resposta excessiva também em relação às suas próprias emoções e uma necessidade excessiva de afeto, isto pode-se constituir também como algo que não é normativo e, portanto, não só a criança se isola por si, como também faz com que os outros, dado este caráter excessivo de necessidade de afeto, manifesto, os outros se afastem um pouco também relativamente a estas crianças e, portanto, existe aqui no geral uma interação fora dos padrões habituais e aqui temos do vosso lado direito, como vocês podem ver, a tal tríade que eu vos falava há bocadinho, portanto, ao nível da comunicação, das competências sociais, o domínio social que eu estou a abarcar agora e os tais comportamentos repetitivos e interesses bastante restritos no caráter obsessivo muitas vezes.
Depois, ao nível do domínio da linguagem e comunicação, a comunicação tanto verbal como não verbal apresenta desvios semânticos e pragmáticos, ou seja, uma inadequação ao contexto relativamente a que estas crianças se posicionam, e existe então uma dificuldade marcada em estabelecer e manter uma comunicação adaptada a cada contexto, em harmonia com realmente os códigos sociais. Portanto, esta dificuldade e inadequação ao nível social, ao nível do contexto de cada criança. Relativamente às características do pensamento e do comportamento, temos aqui também várias dificuldades expressas, mais uma vez digo, conforme a severidade da perturbação destas crianças. Portanto, estamos a falar aqui numa perturbação que é um contínuo, e a partir desse contínuo, quanto mais grave for, mais dificuldade nós vemos em termos, por exemplo, do pensamento e da rigidez do mesmo, não é? Portanto, algo bastante concreto e bastante dicotómico, ou é sim ou é não, e portanto se sairmos um pouco desta norma, as crianças reagem de uma forma também mais num aspecto de ansiedade, que pode ser também decorrente do contexto atual, ou seja, daí a importância de criarmos rotinas também, como eu disse anteriormente. Os comportamentos ritualistas e obsessivos, seja relativamente a objetos, seja relativamente a alguma temática em específica, por exemplo. E daí, como eu disse há bocadinho, a consequente dependência de rotinas. Ao nível do atraso intelectual, este padrão pode-se evidenciar de facto em crianças que sejam possuidoras de um diagnóstico mais severo desta perturbação. Portanto, no caso de estarmos a falar de um espectro mais leve, de um autismo mais leve, uma perturbação do espectro do autismo de caráter ligeiro, nós temos muitas vezes a ausência deste atraso intelectual, ou seja, não existe um déficit cognitivo associado, pelo contrário, as crianças até estão capazes de aplicarem ou de serem cognitivamente mais eficazes do que é esperado para a sua faixa etária. O que é que nós temos aqui de uma forma geral dificuldades? É ao nível da teoria da mente, ou seja, no sentido da interpretação dos processos metacognitivos, da interpretação dos próprios pensamentos, dos próprios desejos, das próprias intenções e, consequentemente, dos outros. E isto está aqui muito relacionado também com as questões sociais, portanto, com esta dificuldade nas competências sociais, ou seja, estas crianças têm muita dificuldade também ao nível da própria regulação emocional e dificuldade em, de facto, entender estas características nas outras pessoas. E, portanto, em termos de ciclos de ansiedade e de alturas em que é propícia mais esta ansiedade, volto a dizer que é o caso da situação atual em que nos encontramos, é normal, de facto, que estes comportamentos repetitivos, estes interesses, estas estereotipias, ou seja, este tipo de comportamentos repetidos sejam mais frequentes e, portanto, é importante também, como vamos ver também mais a seguir, estabelecer formas adequadas para lidar com esta resposta que é normativa normalmente em situações de grande stress e que aqui não é exceção. Relativamente a estas características comportamentais, portanto, isto são as características comportamentais das crianças com este tipo de perturbação. Ou seja, ao nível de usar as pessoas como ferramentas, muitas vezes estas crianças são tidas como sendo crianças muito, lá está, com um pensamento muito rígido e muito focado, e que não é exceção nesta altura de crise. De resistência a mudanças de rotina e, portanto, hoje em dia, e há pouco mais de uma semana ou sensivelmente, nós vemos de facto, como eu disse logo no início da apresentação, face a uma situação que é de facto ansiogénica também para estas crianças, existe uma mudança de rotinas na generalidade, portanto uma mudança de rotinas global, em que os pais muitas vezes têm que lidar não só com crianças com este tipo de características, mas também
com outros irmãos, com outros familiares, enfim, com outros significativos, e assume aqui um grau muito mais de exigência para lidar com estas crianças. E, portanto, é importante, e volto a dizer, que as rotinas em termos do dia a dia sejam feitas, seja as rotinas desde o início do dia, estabelecer, por exemplo, em termos de uma tabela com até imagens, por exemplo, que é muito importante este filtro visual e as crianças terem acesso a estas questões mais visuais de forma a compreenderem o seu próprio comportamento e, portanto, estas tabelas em termos de guiar, de pistas visuais, são importantes no sentido, seja das rotinas essenciais que as crianças têm desde logo de manhã, de acordar, de se vestir, de tomar o pequeno almoço e, portanto, no sentido sequencial e sempre da mesma forma quanto possível e depois prolongando também para a parte da tarde com algumas atividades que são importantes também, que estas crianças sejam envolvidas da melhor forma possível e tanto quanto possível também com outros significativos. E vamos ver isto também mais detalhadamente mais à frente. Portanto, a importância, isto para querer dizer o quê? A importância das atividades de rotina, aliada, claro está, como eu disse há pouco, aos estímulos visuais. Por outro lado, estas crianças podem ter tendência, como já é algo, portanto, característico da perturbação, estas crianças podem ter tendência a um maior isolamento nesta altura e é importante que seja validada esta necessidade de isolamento, ou seja, no sentido de apontar como o cuidador, seja o pai, seja a mãe, enfim, o cuidador principal destas crianças, seja validado esta necessidade de isolamento no sentido de dizer à criança, eu percebo que estejas mais ansiosa nesta altura e, portanto, é normal que tu estejas com necessidade de isolares mais ou ao nível até mesmo da própria agitação, tendo em conta depois as manifestações de cada caso em si. É importante também aqui uma outra característica que é a ausência de contacto visual, portanto, normalmente o contacto visual com crianças com espectro do autismo e pessoas com este diagnóstico em geral, uma das características é de facto a incapacidade de manter um contacto visual, uma proximidade visual durante a interação decorrente, lá está, das dificuldades que nós vimos também há pouco. Muitas vezes agem até inclusivamente como se fossem surdos, como se não estivessem a prestar atenção àquilo que nós estamos a dizer e que se pode, mais uma vez digo, acentuar nesta fase mais de ansiedade, de stress, da criança estar configurada a um ambiente dentro de casa e, portanto, com rotinas, embora iguais dentro, tanto quanto possível no tempo, mas, por outro lado, diferentes, bastante só a ausência, por exemplo, da escola, ok? Por outro lado, é importante também verificar que existem algumas resistências ou podem verificar-se algumas resistências à própria aprendizagem no sentido da recusa e quando eu falo que é importante haver aqui algumas rotinas e falo também na necessidade e na importância de estabelecer aqui algumas atividades, seja de papel e lápis, seja atividades mais lúdicas com a criança e outros irmãos, por exemplo, que possa haver, é normal que nesta altura a criança se recuse mais a fazer algum tipo de atividades e é importante, de facto, motivá-la tendo em conta também a própria segurança que se lhe é dada, portanto, a envolvência nas próprias tarefas. Esperar, inclusivamente, um pouco se a criança não está tão receptiva a fazer algum tipo de atividades, mas tentar sempre distraí-la, porque na forma em que ela estará distraída, também o tempo disponível depois para os pais que têm os seus trabalhos via online ou outro tipo de tarefas que têm que efetuar, também estarem disponíveis e poderem ter tempo para si próprios e para o seu trabalho.
Por exemplo, em termos de também apego desajustado a objetos, é uma outra característica que se manifesta nesta perturbação, ou seja, decorrente das obsessões que eu vos falava há pouco e da necessidade de brincar, por exemplo, com um só objeto, da importância de determinadas temáticas para estas crianças. Por exemplo, estou-me a lembrar agora uma temática específica relativamente a crianças que tenham um fascínio especial por temáticas como dinossauros e, portanto, saibam tudo sobre aquela temática. Ao nível de outro tipo de características comportamentais que podem ver-se exacerbadas também, e volto a dizer que cada caso é um caso, portanto é importante estarmos atentos a todas as características que de facto a criança manifesta sob ou à luz deste diagnóstico que lhe foi efetuado, mas também termos em conta e estarmos atentos se de facto elas são mais significativas durante este período de crise, ou, por outro lado, também normalizarmos um pouco mais, tendo em conta que é uma situação de ansiedade, uma resposta da própria criança e que pode ver aqui exacerbados algum tipo de comportamentos. Muitas vezes existe aqui o não demonstrar o medo de perigos também, a falta de consciência do perigo nestas crianças. E a este segundo ponto que eu vos peço particular atenção, é um dos pontos em que se pode ver de facto mais exacerbado pelo caráter de ansiedade que estas crianças podem estar sujeitos nestes dias, portanto, girar objetos de maneira bizarra e peculiar, girar ou brincar com um determinado objeto várias vezes e consequentemente no sentido de aliviar aqui alguma ansiedade. Portanto, isto acaba por ser uma resposta da criança a esta ansiedade que está a sentir, e normalmente quando existem estas crises ou sobrecargas, normalmente são sobrecargas também chamadas sobrecargas sensoriais, são normalmente por presença ou, por exemplo, de ruídos ou, por exemplo, de necessidades básicas como sejam a fome, e tudo isto é importante validar na criança, explicar, e é importante que ela tenha consciência que os pais compreendem isso mais uma vez e que estão lá sempre para apoiar a criança no sentido de não só, obviamente, a distrair com as tarefas que eu falava há pouco, mas também no sentido de perceber o que é que é importante fazer com estas crianças, ok? E é, portanto, importante. Neste caso, também uma outra característica é de apresentação de riscos e movimentos não apropriados, risos, peço desculpa, risos e movimentos não apropriados, portanto, aqui já mais uma questão comportamental, em que pode ser de facto uma resposta, tal como eu dizia há bocadinho, de não propriamente de uma birra, mas sim de alguma sobrecarga, alguma resposta da criança relativamente a estímulos, como o ruído, e a expressão deste desconforto pode ser traduzido nestes comportamentos. A resistência também ao contacto físico e visual, aqui a questão da dificuldade também em termos do contacto visual e dessas dificuldades também. Por outro lado, esta acentuada hiperatividade pode-se manifestar também em algumas crianças, e quando eu vos digo que cada caso é um caso, é importante também ter em conta que algumas crianças poder-se-ão sentir mais confortáveis porque estão numa rotina diferente, como eu disse, o facto de se isolarem, e outras podem se manifestar tendo em conta estas crises ou estas sobrecargas, portanto este comportamento mais muitas vezes até destrutivo, e portanto um comportamento mais recorrente em termos de estereotipias, em termos de hiperatividade, em termos de chamadas de atenção até. E portanto serem muitas vezes também agressivos e destrutivos. E isto depende, mais uma vez digo, de cada caso é específico, e claro que muitas vezes o que varia aqui, tendo em conta a situação atual, é de facto, por um lado, ou pode ser a frequência em que estes sintomas, estas características podem acontecer, e por outro lado também a necessidade da criança
chamar a atenção acerca do seu desconforto, acerca da sua ansiedade, eventualmente. E, portanto, são estas características que, de facto, são importantes ser levadas em conta. Portanto, em termos da situação de crise, nós sabemos que a crise engloba uma resposta aguda a um incidente crítico, portanto, uma resposta que já por si é ansiogénica, e existe então a evidência de ansiedade ou disfunção, sem contudo ser desadaptativa, ou seja, é uma ansiedade e uma disfunção que são normais, tendo em conta esta resposta. E, portanto, neste caso, o equilíbrio psicológico é interrompido e não é exceção em relação aos casos das crianças com autismo, com o diagnóstico da perturbação do espectro do autismo, e, portanto, os seus mecanismos de coping, tanto destas crianças como das pessoas em geral, são normalmente alterados. Portanto, como eu vos dizia há bocadinho, é normal que hajam mais crises de, por exemplo, sobrecarga e mais reações, por exemplo, a ruídos estridentes, a outro tipo de estímulos a que podem estar sujeitos e que são estímulos diferentes neste momento que elas estão em casa, mas poderá ser uma manifestação aqui do desconforto das crianças. E, portanto, é importante estar atento a esta situação e tentar, de facto, controlar através, por exemplo, no caso do ruído, este tipo de estímulos e colocar a criança o mais confortável possível no seu quarto, numa sala desprovida de tanto ruído, até ela se acalmar. É importante também. Ao nível dos comportamentos estereotipados, da agitação e das repetições verbais frequentes, que já constituem, aliás, uma resposta em situações de maior ansiedade, então, como eu disse, poder-se-ão ver exacerbados nesta altura de crise. O que é importante aqui e dicas para os pais, é importante, para além do que eu já disse, portanto, manter as rotinas da criança, assegurando o seu bem-estar e a sua regulação emocional, manter a calma também. Portanto, as crianças com o espectro do autismo particularmente estão capazes de também, apesar destas dificuldades, mas elas percebem quando um adulto está mais ansioso e, portanto, vai-se gerar aqui um ciclo vicioso e vão estar capazes de perceber quando é que o adulto está ansioso e, de facto, aumentar este tipo de respostas relativas à ansiedade e não está a ser assegurado, então, o seu bem-estar e a sua regulação emocional. Neste caso, é importante explicar e assegurar-se ou pelo menos assegurar à criança que o adulto está a perceber que ela se sente desconfortável e que se sente desconfortável e, portanto, a manifestação de um comportamento de mais agitação, por exemplo, ou até de um comportamento de mais agressividade, é importante que o adulto fale com a criança e lhe explique que, de facto, nesta situação não é agradável o que ela está a sentir e, portanto, que compreenda esta situação, levando depois também para a regulação desse comportamento, dependendo aqui do estímulo ao qual ela se está a referir. Depois, é importante, como eu disse também há pouco, aumentar o tempo de exposição da criança a atividades que mais gosta, distraindo-a e fazendo com que a disposição frente às estereotipias diminua, portanto, fazendo aqui atividades mais, não só de papel e lápis, no sentido de ajudá-la cognitivamente, mas também outro tipo de atividades mais lúdicas e reduzir aqui a linguagem verbal e aumentar sempre, como eu vos dizia há pouco, o estímulo e os estímulos visuais, por exemplo, quando eu dei o exemplo da identificação das tabelas de rotinas, procurar colocar sempre imagens que traduzam realmente estas rotinas, a importância de uma higiene cuidada, por exemplo, que também é importante nestes dias, a importância de uma boa alimentação e tudo isto na grelha de rotinas é importante ser proporcionado à criança nas pistas visuais também. Depois, uma questão muito pertinente que de facto, e penso que será a situação de muitos de vós aí em casa, que é como lidar então com estas questões do trabalho, do cuidado aos filhos, das tarefas de casa, portanto de uma panóplia aqui de tarefas que de facto os adultos cuidadores se veem para enfrentar. E portanto, é importante, independentemente de termos este diagnóstico,
manter tarefas similares para os filhos, portanto, tarefas em que todos eles consigam fazer, por exemplo, pinturas com as mãos, com os dedos, pinturas com os próprios guaches, fazer leituras, dança, teatros, a música poderão ser atividades também importantes para a criança, não só criar aqui uma situação em termos de interação com irmãos e outros significativos, mas também proporcionar aqui ao adulto algum tempo para se dedicar às suas tarefas, seja do trabalho, seja, no caso concreto das mães, não é? Outro tipo de tarefas que poderão ser importantes efetuar em casa. Depois, é importante, como eu dizia também há pouco, manter a calma, mostrar apoio, dar carinho e ser compreensivo, porque é uma espécie de esponja, ou seja, as crianças absorvem de facto os nossos estados emocionais e não é exceção. No caso também das crianças com este tipo de perturbações, é importante dar o feedback e explicar à criança, como eu dizia há pouco também, o que é que ela sente e normalizar e perceber que é de facto uma situação que não é agradável e validar isso com a criança. Dar atenção e partilhar este tempo de qualidade com elas. Tudo bem que existem várias tarefas a ser executadas e várias tarefas que são importantes que o adulto tenha presente e que as realize. No entanto, não temos um dia todo para as realizar e, portanto, é importante que, mesmo que seja pouco tempo, nós estejamos com alguma disponibilidade para, depois do trabalho, seja ele feito via online, termos algum tempo para a criança, para estar com a criança, seja a fazer alguma tarefa, seja pura e simplesmente a ouvi-la ou até a tranquilizá-la. E, portanto, é importante que se evite separar a criança das pessoas com as quais se sente mais próxima, os cuidadores, normalmente os pais ou outros significativos. E caso isto aconteça, até porque muitas vezes, e pela sobrecarga que isto também pode constituir, os pais, é importante que caso tenham que se deslocar, enfim, a uma farmácia, a um supermercado, fazer umas compras de natureza de um tempo mais breve, é importante que se assegure um contacto regular, portanto, tranquilizando a criança no sentido de o pai ou a mãe vai se ausentar, mas daqui a pouco ele volta e inclusivamente fazê-lo com chamadas telefónicas para, se a criança estiver inclusivamente mais agitada, procurar assegurá-la e tendo aqui realmente esta procura e esta busca de segurança com os cuidadores. E, portanto, é importante também esta realização, até por uma questão de manter as rotinas, seja, como eu digo, rotinas de uma boa higiene, de uma boa higiene do sono, inclusivamente, de uma boa alimentação, mas também efetuar outro tipo de atividades em casa, sejam de papel e lápis. Normalmente os professores costumam até dar dicas, ou vocês podem encontrar também na internet, sempre, e volto a referir, a importância das pistas visuais, ou até por forma a criar realmente esta interação ao nível das atividades que eu dei exemplo aqui, ao nível das pinturas, leituras, dança, com outros significativos, proporcionando aqui também um contacto social com irmãos e outros significativos. Em jeito de nota final, eu gostaria de dizer que este webinar foi então preparado para disponibilizar informação e estratégias a ter em conta neste caso específico, portanto, nesta perturbação específica e afins. Pretende então ajudar, e é este o propósito do presente webinar, sem expor as pessoas que procuram apoio. Eu pessoalmente estou disponível para questões diretas e de resposta curta através do e-mail que eu vou disponibilizar, que é elisa.afonso@neuroimprove.pt, ao qual vocês podem remeter todas as vossas questões, e estas poderão ser expostas até ao final do dia de hoje, e portanto eu comprometo-me a responder da forma mais breve possível que me for também possível. Desde já
Nós vamos fazer também, aproveito para dizer que vamos fazer mais webinars, como eu disse também inicialmente, tendo em conta outras temáticas, mas também esta em específico, portanto não será a única vez que vocês vão poder ter acesso a esta informação que foi aqui falada no webinar, e portanto tranquilizo-vos também relativamente a isso, e para já volto a dizer que estou disponível para responder às vossas questões via e-mail. Muito obrigada pela vossa atenção e resto de uma boa tarde. Obrigada.